Olá, seja muito bem-vindo na nossa aula de proteção de dados pessoais e formação de DPO, Data Protection Officer. Aí alguém que realmente vai crescer de importância nas instituições públicas e privadas, até porque é uma obrigação legal ter esse responsável para poder fazer toda a jornada que a empresa hoje busca para conformidade com as novas regulamentações. Eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro, advogada, especialista em direito digital, e vou levar você aí para todo um aprendizado com relação a esse tema, né? Vim especialmente com essa minha camisa de Privacy Geek, porque nós hoje temos que vestir a camisa da privacidade para poder trabalhar esse tema. E a aula de hoje vai tratar justamente sobre isso, né? Sobre essa questão inicial, né, de como é que nós chegamos aonde chegamos. Como nós entendemos esse contexto aí do nascimento, do nascedouro da proteção de dados pessoais na Europa, essa vinculação com direitos humanos e aonde nós percebemos até que ponto isso pode ter conflitos de normas, né? Afinal de contas, existem alguns efeitos que são extraterritoriais, né? E também vamos falar sobre detalhes do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem uma sigla muito bonitinha, que é GDPR. Você já deve ter ouvido falar da GDPR. Então, aqui fica o resumo sumário da nossa aula que vamos tratar hoje. Então, a ideia é concluir a aula sabendo muito bem, para poder contar para todos os colegas, até do barzinho, o que é a tal da GDPR. E isso é o que cai, inclusive, na certificação da Exim, né? Que é uma prova para quem quer depois obter essa certificação e chegar até a certificação de DPO, que vai perguntar essas questões, né? E é importante prestar bastante atenção, porque são esses detalhes, o que diferencia uma diretiva de um regulamento, por que essa regulamentação alcança, de repente, instituições que estão em outros países, né? Essa é uma pergunta que não quer calar, e eu sei que você deve estar se perguntando isso, e eu vou ajudar nessa resposta. Vamos tratar de todas essas questões na nossa aula de hoje. Mas, para começar, né, acho que existe uma questão muito importante para a gente falar, que é justamente sobre esses conflitos de normas. Eu venho ali dos estudos do Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Sou formada e doutorada pela USP, e lá nós avançamos muito com essas questões de pensar jurisdição, soberania. Num primeiro momento, a gente vive uma sociedade globalizada. Internet é internacional por natureza. Não tem uma fronteira definida. E o fluxo dos dados, quando você pensa qualquer dado, não importa qual é a sua categoria, né? Na hora que jogou na internet, ele tem uma capacidade de circular globalmente e de quase que de forma simultânea, em tempo real. Ou seja, como é que eu faço para fatiar, para dividir, dizer a lei desse país, a lei daquele país? Então, num primeiro momento, quem começa a estudar essa temática diria assim, bem, então os temas da internet deveriam ser objeto de tratados internacionais. Seria muito mais fácil um tratado internacional do comércio eletrônico, tratado internacional de crimes digitais, o tratado internacional sobre proteção de dados pessoais. De fato, seria muito mais fácil fazer gestão se a gente tivesse aí aplicando as melhores práticas dos tratados internacionais. Mas o que aconteceu na temática da proteção de dados pessoais, e isso tem sido algo que nem uma queda de braço dos países, é aquela ideia da sua jurisdição, de um nacionalismo, de cada um se apegar à minha lei, à minha regra, respeite a minha lei, e que se você quiser fazer negócios comigo, tem que então obedecer às minhas regras. E isso, numa certa maneira, está gerando uma complexidade maior. Então, do ponto de vista
de uma sociedade, uma economia digital, a tecnologia avançou muito, nós temos um potencial de oferecer produtos e serviços para um usuário em qualquer lugar do planeta, a qualquer horário, né? Mas há sim uma dinâmica jurídica que trouxe uma matriz legal muito mais complexa de um direito comparado que precisa ficar sendo visto para que não se coloque riscos de compliance, né, de conformidade da empresa conforme está sendo ali trabalhado. Então, dito isso, né, só para a gente ter uma visualização, vocês estão vendo aqui essa tabela, é uma referência da IAP, né? Para quem quiser depois acessar o site da IAP, tem muito conteúdo, muita informação, fica aqui essa dica para vocês. Há hoje mais de 100 países com legislação de proteção de dados pessoais e, em alguns casos, alguns podem ou não incluir certas exigências nas suas leis a respeito de consentimento, a respeito de notificação sobre uso de dados, a respeito de restringir transferência internacional de dados pessoais, né? Então, é o Cross-Border Transfer Restrictions, sobre dados pessoais sensíveis, sobre requisitos relacionados a ter um dever de notificar uma autoridade se tiver havido uma violação de dados pessoais, que é o data breach, se exige ou não exige ter um DPO, se exige ou não exige registrar aquele DPO, aquele contato no DPA. O que é esse DPO e esse DPA? O DPO é o Data Protection Officer, o representante da empresa sobre esse tema, né, de proteção de dados pessoais. O DPA é o Data Protection Authority, né, é a autoridade de proteção de dados pessoais naquele país, que aqui no Brasil a gente está chamando de ANPD. Né? Alguns chamam de Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, outros estão chamando de agência, e está tendo esse debate, né, entre autoridade, agência e assim por diante. Mas vocês veem aí que não são todos esses países cujas leis estão equivalentes. Então, há uma legislação, sim, de referência, que foi a pioneira, que puxou, digamos, a fila. Quem foi que puxou a fila? Foi a GDPR, que é o que a gente vai falar hoje nessa aula. Então, hoje, até para você tirar a certificação internacional, a prova faz questões e perguntas sobre a GDPR. Nós também vamos aprender sobre a lei brasileira, vamos comparar a lei brasileira com a regulamentação europeia. Mas as regras da lei brasileira ainda são mais recentes, né? A legislação europeia está iniciada desde 2016, mas teve um debate sobre isso, pelo menos aí, desde 2010, e nós temos uma diretiva europeia que falava já sobre essa temática desde 95. Então, do ponto de vista de cultura legislativa, o assunto de proteção de dados pessoais na União Europeia já tem aí um tempo maior do que no Brasil. Então, o que nós vamos ver a partir dessas premissas? De que em algum momento, né, vai ter algum ruído, algum conflito. Se você tem hoje uma loja virtual, né, um aplicativo, né, alguém aqui no Brasil faz um aplicativo. Esse aplicativo eu posso cadastrar qualquer usuário de qualquer lugar do mundo. E eu capturo dados pessoais naquele aplicativo. Vocês já tiveram a aula sobre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas relembrando, né? Eu tenho ali nome, e-mail, um número de celular, um número de IP, uma geolocalização, um CPF, tudo isso é dado pessoal. Isso no aplicativo. E aquele titular, de repente, estando em outro país, digamos que ele está lá em Portugal, ou está na França, ou está na Itália, eu estou aqui no Brasil, mas ele quer usar o aplicativo aqui do Brasil. De repente, ele quer reservar um hotel aqui no Brasil usando um aplicativo aqui do Brasil. A gente vai estar sujeito, então, à legislação europeia, porque está havendo uma oferta de produto e serviço com captura de dados, né, de um titular que está lá na União Europeia.
Europeia. Está havendo, inclusive, essa transferência internacional desse dado pessoal que está sendo capturado e sendo trazido aqui para o Brasil, armazenado aqui. Ou, às vezes, ainda, esse aplicativo está usando uma solução na nuvem, ainda está pegando esse dado pessoal e está guardando ele numa nuvem em outro país, usando uma empresa de cloud que fica lá nos Estados Unidos ou fica, de repente, no Japão. Então, olha como é que a gente vai ficando com uma complexidade maior. E para tratar conflitos, poxa, quando tiver a legislação europeia com a legislação brasileira, de repente a americana, a europeia chama GDPR, a brasileira chama LGPD, e a americana tem o CCPA, né? Conforme a gente vai tendo essas legislações, quem vai prevalecer? Né? Como eu vou medir isso? Aí vem alguns princípios do direito internacional, princípios de territorialidade, nacionalidade, de personalidade passiva, o princípio da doutrina mais favorável, que tem efetividade sobre o caso, né? Então, a gente vai ver que é uma temática que vai trazer para assuntos que seriam corriqueiros do dia a dia um nível de especialização maior para trabalhar a matéria. Mas eu vou evoluindo na nossa aula, até porque a nossa aula é para formar esse DPO, né? Vamos para um insight acadêmico. Não há uma fórmula para estabelecer limites da noção de soberania e confronto com normas, né? Princípios e instituições internacionais. A razão central reside no fato de que não há um padrão universal de conceitos de justiça, direitos e obrigações entre sociedades e povos. E a gente começa a perceber que isso foi um dos pontos centrais nessa matéria, né? Ninguém aqui vai ser contra proteger direitos humanos. E foi isso que aconteceu com o tema da GDPR. Quando alguém perguntar para você, nossa, mas por que é que agora todo mundo fala desse assunto? Porque vem à tona justamente de que a sustentabilidade da sociedade digital deveria estar associada a se proteger direitos humanos, que a tecnologia tem que ser desenvolvida respeitando a privacidade do indivíduo e garantindo segurança dos dados pessoais que são capturados e que sempre o uso desses dados pessoais deve ser feito de forma transparente, conforme a finalidade informada. Então, isso tudo é muito importante. E é um pacto que foi estabelecido não agora, foi estabelecido em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, se alguém falar assim, será que dá para dar uma prorrogadinha do prazo? Vai ter quem diga, mas vai prorrogar mais? Tem um prazo que já está correndo há 70 anos. Como que vamos precisar de mais prazo para respeitar direitos humanos? E foi dentro dessa visão, principalmente, que o partido The Greens conseguiu aprovar a GDPR na União Europeia. E aí passou a fazer um enforcement, passou a fazer com que isso fosse obrigatório para todos aqueles que quisessem fazer negócios com a União Europeia. Isso gerou um efeito dominó, um efeito cascata. Se a sua empresa ou o seu país quer ter relacionamento comercial com a União Europeia, vai ter que atender a GDPR ou vai ter que ter uma legislação de mesmo nível que a GDPR. E aí chegamos aonde chegamos e por isso agora temos também a lei brasileira, né? E aí, fazendo uma outra leitura de uma outra doutrina, né? Mesmo na fase atual da evolução da sociedade internacional, o Estado continua a ser um instrumento indispensável de formação e execução de normas convencionais. Cabe a ele dispor de maneira pela qual elabora tratados, decidir se os considera parte integrante do ordenamento interno e determinar soluções para os conflitos de ordem jurídica nacional. Então, há quem diga assim, mas de repente recebeu uma multa e a empresa está no Brasil, como vai fazer chegar até aqui? Aí essa é a grande questão, né? Por quê? Porque pode ser até que aquela instituição, de repente, diga, eu não vou atender uma legislação estrangeira, estou em outro país, mas ela pode ficar bloqueada para operar, então,
na União Europeia. E tem outros tipos de medidas que também podem acontecer de retaliação para quem não atende à legislação de um país. Vai desde você não conseguir obter um visto, né? Então, quando você olha o contrato social da empresa, sócios, executivos, pessoas que trabalham ali não poderem entrar, né? Você ter o quê? Barreiras de entrada, barreiras de fronteira. Você gera problemas diplomáticos relacionados àqueles países. É assim que acaba acontecendo quando não há um atendimento de legislações. Então, dito isso, né, nós vimos que um ano depois da entrada em vigor da GDPR, é uma legislação, né, de 2016, que deu 2 anos de prazo até 25 de maio de 2018 para poder iniciar a aplicação de multa. Passado esse período, né, tiveram então já uma série de reclamações dos titulares lá na Europa, com notificações realizadas pelas autoridades e alguns desses casos, inclusive, já parando no judiciário. E isso é um ponto muito interessante para a gente comentar, porque é uma matéria que ela tem uma questão que é reputacional, né? Imagina instituições que zelam muito pela marca, pela imagem, abertas em bolsa. Como você pode dizer que não esteja cumprindo com toda uma carta de princípios relacionados a direitos humanos, transparência, segurança? Então, ela tem uma faceta reputacional muito forte. Também é uma legislação que pode acabar trazendo imposições de barreira comercial, de eu não poder fazer negócios com alguém, com uma empresa ou até com um determinado país se eu não atender aquelas regras de conformidade. E também é uma legislação de efeito arrecadatório, com fiscalização, aplicação de multa e com grande potencial de judicialização, de parar no judiciário. Por tudo isso é que estamos falando tanto desse assunto e que se tornou uma oportunidade para várias profissões. Tem muita gente trabalhando no assunto de proteção de dados pessoais, trazendo soluções tecnológicas para adequação. Nunca se pensou tanto solução de anonimização de dados pessoais. Isso é uma oportunidade de mercado. Tem quem tem trabalhado com as soluções para compliance, a própria parte de consultoria, o cargo que a gente está comentando aqui, do DPO, entre outros. Tudo isso se tornou oportunidade. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho de história, O cenário aí europeu e o contexto dos direitos humanos. Como a gente falou no timeline, tudo aí começou aí já há algum período com relação a isso. E há uma cultura muito forte estabelecida. E eu queria contextualizar com um exemplo aqui para vocês. Houve esse caso em Londres, de 2012, de uma parceria público-privada em que uma empresa colocou lixeiras inteligentes em Londres e depois houve um problema que gerou até assim, de certo modo, uma mídia negativa para aquela marca, porque como a lixeira capturava a informação daquele transeunte, com até a iniciativa de agradecer por deixar a cidade limpa, até aí estava tudo bem, mas ficou faltando na estratégia a transparência de avisar ao cidadão que, dentre das funcionalidades da lixeira inteligente, havia essa coleta de dados pessoais, para fins publicitários e de marketing. Ou seja, em qualquer uma dessas iniciativas e parcerias, agora a gente tem que deixar muito claro essa conformidade. E por que se protegem dados, E o dado bruto, dado genérico, dado não estruturado, ele não vai ter um valor. Mas conforme ele vai sendo organizado, ele vai gerando informação, informação gera conhecimento, conhecimento gera o insight, que é a ideia, e isso com experiência gera justamente o know-how, que é a sabedoria,
E se nós pensarmos hoje, é muito importante num sistema de bases de dados, e que nessas bases de dados podem ter dados pessoais, conseguir enxergar o nível de proteção aplicado ali, não só porque tem uma lei que diz que tem que proteger, mas porque é um ativo. Existe propriedade intelectual, existe um conhecimento ali que precisa, de fato, receber uma camada de proteção, né? Então, ela tem um efeito positivo, essa legislação, por justamente estar trazendo um despertar, um olhar maior para a proteção de um ativo tão valioso. E, em muitos casos, as bases de dados em geral, não só as pessoais, mas muitas outras bases de dados, estavam aí com um tratamento até, de certo modo, displicente. Então, é algo que pode aumentar a nossa capacidade de proteção. Então, por que proteger dados pessoais, né? A proteção dos dados pessoais vem em cima de uma linha de que dados são riqueza e o dado pessoal está associado ao indivíduo, ao ser humano, e que a gente tem que evitar a exploração ou uma situação abusiva ou desrespeitosa com relação a esse ser humano, né? Então, dito tudo isso, há que se perceber que há uma vocação dessa regulamentação no mesmo nível que a vocação de regulamentação ambiental, de respeito ao meio ambiente, o mesmo nível de regulamentação anticorrupção, né, de leis relacionadas à integridade, à ética, de combater a mão de obra infantil. Então, são regulamentações que alcançam uma avaliação como foi dito, de governança corporativa, né? Uma avaliação da reputação mesmo daquela instituição. Who I do business with, né? Com quem fazer negócios. E é por isso que a primeira coisa que se sentiu com a implementação da GDPR foi o efeito chamado due diligence, o efeito checklist. Foram as instituições recebendo questionários com perguntinhas, às vezes 80 perguntas. Você faz isso? Você faz isso? Você atende isso? E se você começa a responder um monte de não, você simplesmente ser colocado lá numa lista de que não faz negócios com você, né? Então, não é só algo assim pensado imagina uma pequena empresa, né, que está querendo oferecer produtos e serviços para uma grande empresa. É uma legislação de alto impacto, porque se ela não puder dizer que ela está em conformidade, pode significar que ela está fora do mercado. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande para esse atendimento. Eu queria mostrar agora um gráfico para a gente entender um pouco como que funciona essa questão de dados pessoais. Hoje, muitas instituições têm um design de construir uma base de dados única, chamada Data Lake, né, como se fosse um lago de dados, em que várias empresas de um mesmo grupo econômico compartilham os dados que são capturados ali, inclusive dados pessoais de clientes, para poder gerar leads, para poder gerar oferta com sinergia. Então, se o cliente é da financeira, por exemplo, eu estou numa loja, a loja tem um cartão e a loja também tem seguro, por exemplo, e aí, de repente, se compartilha a informação daquele cliente para poder fazer cross-selling de produtos e serviços. Isso acontece também com instituições de ensino, né? Quando você pensa alguém que tem escola, que tem universidade, que às vezes também tem uma obra social, e aí faz-se um cross-selling, né? Será que a pessoa que está ali na escola vai querer ir para a minha universidade? Será que vai querer apoiar meu projeto social? Então, esse Data Lake hoje, ele tem que ser pensado e trabalhado
que não é porque alguém entrou por uma porta, que é uma das empresas do grupo, que quer dizer que eu posso usar o dado pessoal dela para todo mundo. E é isso uma das coisas que a legislação nova trouxe e que nos afeta. Então, passa-se a ter que arrumar as políticas de privacidade, os contratos, a documentação, deixar claro de forma transparente quando há esse compartilhamento de dados pessoais dentro de um grupo econômico, quais são as finalidades, coletar adequadamente o consentimento ou saber quais são as hipóteses de exceção de consentimento. Tudo isso exige o quê? Gestão. E isso vai ser também um dos papéis do próprio DPO, conforme vamos explicar aqui. Então, nós vivemos uma realidade hoje em que se tem uma receita maior em rede, mas também se aumentou o risco, né, o risco sistêmico, a responsabilidade também ficou mais solidária, uma legislação que traz responsabilidades, inclusive, entre controlador e operador. Esse operador é aquele normalmente que vai fazer tratamento de dados pessoais, mas sem ter uma relação direta com o titular, e tudo isso trazido por regulamentação, né, que a gente chama da equação do 4R. Então, só para a gente mostrar aqui um pouquinho de história, então, nós temos lá atrás, né, toda uma questão de declaração de direitos do homem e do cidadão, depois declaração universal dos direitos humanos de 48, e viemos caminhando numa evolutiva dos direitos humanos, né, como fonte histórica. E aí a privacidade se consolidando como sendo algo privado, pessoal e íntimo. Por isso, essa legislação tem essa característica de sair daquilo que é o público, né, do que está ali aberto, público para todos, para vir para o privado, né, e trabalhar a dignidade do homem, né. Isso é algo extremamente importante que vem lá assinado desde 48 no artigo 12. Então, a gente vai ler coisas na GDPR que estão baseadas em princípios que começaram escritos ali em 1948 e entraram na maioria das constituições democráticas a partir de então, né? Então, o que eu gostaria de deixar aqui muito comentado com relação a isso é uma visão muito forte da Europa de que privacidade é um direito humano fundamental e que você precisa pactuar com o indivíduo o quanto que você vai saber a respeito dele e utilizar informações da sua vida pessoal. Não pode ser surpresinha, não pode ser algo que não foi claramente informado. E aí é isso que traz os escândalos. Quando aconteceu lá a situação de escândalo do Cambridge Analytica, que foi o quê? Foi não se saber que aquela base de dados capturada pessoal para uma finalidade de pesquisa estava sendo compartilhada com terceiro e para uma utilização diversa daquilo que foi inicialmente combinado. Então, é isso que a legislação tenta evitar que aconteça. Ela quer essa transparência. Então, para a gente poder fechar esse nosso momento, o que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, a tal da GDPR? O Regulamento Europeu é o resultado prático de uma somatória de uma série de direitos, mas é a consolidação das leis de 28 Estados-membros. Então, já havia regulamentação, em 28 estados, uniformizou a regra. Então, é um regulamento geral porque uniformizou a regra. Então, ele lá no artigo 1 diz, é uma carta de direitos fundamentais, lá no artigo 8, número 1, é uma carta de direitos fundamentais, sendo um tratado sobre funcionamento disso na União Europeia. Foi sancionado em 25 de maio de 2016 e passou a vigorar em 25 de maio de 2018. E, com isso, ter repercussões internacionais. O
que é muito importante agora você fixar, e a gente vai falar disso mais de uma vez. O regulamento europeu, que é a GDPR, não é uma diretiva, é um regulamento. E o regulamento tem aplicação imediata. Ele não é uma recomendação. Diretiva é uma recomendação que depois tem que ser implementada e adotada pelas legislações nacionais dos Estados-membros. O regulamento entra como norma e norma de aplicação imediata. Então, o regulamento é o regulamento 679 de 2016 e ele revogou a diretiva, que era a diretiva 95/46. Aqui a gente vai encerrar essa nossa primeira aula fixando esse conteúdo, né? Lembrando, então, que a GDPR é regulamento, não é a diretiva. E a diferença é que diretivas são princípios que precisam depois ser adotados por legislação nacional. E o regulamento vai ser sempre uma norma de aplicação imediata, que nesse caso uniformizou, né, as regras de privacidade de 28 Estados-membros. Que tema interessante, não é verdade? Olha, eu agradeço muito a sua atenção e participação dessa nossa aula de proteção de dados pessoais e formação de DPO. E vai ter muito mais por aí. Continue aqui conosco, porque de fato é um tema que está só começando e vamos estudar muito esse assunto. Muito obrigada.